Provável escalação do Gigante da Colina para o Clássico. Vamos trazer as informações para vocês sobre o último treinamento do Vasco. Vamos falar também, Vasco lançou uma novidade hoje, uma hamburgueria. É isso mesmo que você está ouvindo, uma hamburgueria do Vasco da Gama. Vamos falar de mais um jogador que colocou o Vasco na justiça, um ex-jogador do Vasco, colocou o Vasco hoje na justiça. Teve o Cano, né? A gente falou mais cedo. Tem outro que colocou também o Vasco na justiça. E óbvio, vamos trazer todas as informações do Gigante da Colina a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto, hein? Que curte e compartilha, que se inscreve no canal Comenta Léo. Muito obrigado pela moral, muito obrigado aos membros do canal também que nos ajudam a nos manter aqui todos os dias. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Primeiro eu vou trazer as informações aí do dia, né? E daqui a pouco eu trago a escalação, a provável escalação do Vasco, as novidades que o Vasco teve hoje. Mas mais um jogador entrou na justiça hoje contra o Vasco da Gama. Trata-se de Fernando Miguel. E mais um que diz que, olha, não vou colocar o Vasco na justiça, o Vasco quando puder me pagar, ele me paga, blá, 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 blá. Fernando Miguel entrou contra o Vasco aí, cobrando pouco mais de 700 mil reais, né? Pouco mais de 720 mil reais. E tá aí essa situação também se embrolha. Só para lembrar vocês, o Vasco tem um regime centralizado de dívidas que ele fez aí no momento da criação da SAF. Só que, o que é que acontece? Qual a situação? Nesse momento, a equipe do Volta Redonda faz 1-0 no Flamengo, enquanto eu estou aqui falando com vocês. Mas o regime centralizado, ele escolhe, né, vamos dizer assim, as dívidas e cada um vai tendo o seu momento para receber o seu valor. Só que os jogadores colocam na justiça, ou os credores, para pular essa fila. Então, por isso que essa chuva de processos judiciais por causa desta situação. Olha, o Vasco hoje treinou, né? Treinou para o jogo e algumas novidades foram vistas. O Ryan e o GB treinaram aí junto com o elenco principal, mas pode ser que provavelmente eles não sejam relacionados. Por quê? Porque o Vasco tem alguns jogadores que estão fora, né? Então o Maurício Barbieri vai ter que levar alguns meninos da base para completar, né? Jair não vai poder ir, Figueiredo não pode, Robson, os goleiros, então ele vai ter que completar aí com alguns jogadores. Então esses meninos foram vistos treinando no CT. Só para antes de trazer a escalação, falar que o Vasco hoje lançou uma hamburgueria. É isso, meu. Tá passando até na sua tela aí o cardápio, essas coisas boas aí. Você que tiver com fome, me perdoe, mas foi o Vasco que lançou. O Vasco lançou aí essa hamburgueria com Colossal, Pachola, tem também o Reizinho Kids, tem também o Vasco da Grama, né, que é um hambúrguer vegetariano, entre tantos que estão. O Vasco lançou sua hamburgueria e na quinta-feira, no Maracanã, estará aí disponível para você que quiser comprar esses deliciosos hambúrgueres Cruz Maltinos. E falando sobre o Vasco para enfrentar a equipe do Botafogo, Vasco com alguns desfalques importantes, vamos dizer assim, mas o Maurício Barbieri deve manter pelo menos aquela base que vinha jogando. No gol, o Vasco deve ter aí o House. Como a gente já tinha dito aqui para vocês, House deve ser o escolhido do Gigante para o gol. Só tem ele mesmo, ele não tem muito o que fazer. Vai ter o Cadu, tem outro menino da base que eu esqueci até o nome dele, que foi também para um jogo, o primeiro jogo no banco do House. Enfim, o House deve ser o goleiro titular. Na lateral direita, a gente deve ter Puma Rodrigues. No lado direito da zaga, o Miranda, tem também o Léo e o Lucas Piton. No meio-campo, Rodrigo deve ser mantido. Barros também fez bom jogo, pode ser mantido pelo Maurício Barbieri. E aí tem uma dúvida. Vai Galaça? Vai Deluca? Os dois treinaram por ali. Pode ser que a gente tenha essa novidade do Deluca começar jogando. E eu gosto de ver o Deluca nessa posição. Porque foi assim que ele mostrou no Bahia, foi assim que ele mostrou na base do Palmeiras, que ele pode jogar ali. É um cara que tem um bom chute, um cara que tem um bom passe. Então acho que ele poderia render muito bem por ali. Deluca foi testado. No meio-campo, Alex Teixeira parece que conquistou o Maurício Barbieri e deve continuar como titular
no lugar do Nenê. Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco para enfrentar a equipe do Botafogo. Lembrando que ainda poucos ingressos estão sendo negociados. Você que quiser comprar, pode comprar ainda. Mais de 40 mil ingressos já foram emitidos, né? Já foram vendidos, vamos dizer assim. É um clássico importante para o Vasco. Pode chegar ao G4, né? Próximo ao G4 com essa vitória. E depende também dos outros resultados, né? Como eu estou dizendo agora, eu estou aqui assistindo enquanto eu estou gravando também. O Volta Redonda tinha acabado de fazer um gol. Mas enfim, é um jogo importante para as pretensões do Vasco para passar para a semifinal do Campeonato Carioca. Então, vamos ver o que é que o Vasco vai poder fazer aí para poder chegar longe no Campeonato Carioca 2023. E só para terminar, né, naquela série de mudanças do Brasileirão, tem mais duas mudanças que foram confirmadas hoje, né? Primeiro, a gente vai ter, igual tivemos na Copa, o sistema de acréscimos será igual à Copa. Se o cara passar 10 minutos fazendo cera, vai ter 10 minutos de acréscimo. O acréscimo vai ser mais fiel possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi confirmado pela Comissão de Arbitragem. Outra questão importante, sobre o limite de jogos na Série A. Antigamente, o jogador poderia jogar 5, 6 jogos, porque se jogasse, ele não poderia jogar por outro clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse limite aumentou. Agora o jogador poderá jogar até 8 jogos pela equipe, e aí sim, se ele passar desse limite, ele não poderá jogar mais por outra equipe no certame, né, no Série A do Campeonato Brasileiro. É a CBF mudando, né, algumas diretrizes do Campeonato Brasileiro. Isso é importante, né? Isso é importante porque mostra que não vai ficar na mesmice e está buscando a melhoria para a competitividade do futebol brasileiro. É isso que a gente quer ver. Então, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Aquele abraço, saudações vascaínas, tamo junto. E amanhã tem pré e pós-jogo, mas a gente vai ter vídeo também, hein? Qualquer nova informação a gente traz um vídeo aqui para vocês no Comenta Léo, aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. Tamo junto, valeu, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.